Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás vestido, Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. E que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração alcance o coração de todos os irmãos e possamos meditar nessa palavra para que ela possa fazer o efeito que Deus quer que ela faça em nossas vidas. Porque também está escrito que a palavra dele não volta vazia para ele, sem determinar aquilo que ele mandou que ela faça nas nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos a essa palavra, porque quando essa palavra nos encontra, ela precisa fazer aquilo que Deus mandou ela fazer nas nossas vidas. E isso depende do nosso coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Mas antes vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos junto dele, de estarmos buscando a sua face em espírito e verdade. Pai, obrigada. Obrigada por o Senhor estender as tuas mãos sobre as nossas vidas em todo o tempo. Obrigada por o Senhor nos dar, Senhor, a oportunidade do conserto, a oportunidade, meu Pai, de termos um coração gratos a Ti, pela Tua palavra, pelo agir da Tua palavra nas nossas vidas, porque ela é viva e eficaz, porque ela é o próprio Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada um de nós e nossas famílias, em nome de Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 a 19, que nos diz que o povo, quando saiu do Egito, Deus os conduziu pelo deserto. E nesse tempo que eles passaram no deserto, eles ficaram olhando para trás, desejando voltar para o Egito por causa das comidas, das bebidas, e não se lembraram que eles eram escravos. Então aqui diz que eles entristeceram o Espírito Santo e o Espírito Santo acabou se afastando, porque o próprio Espírito Santo é o próprio Jeová, que conduziu eles em todo o tempo. E ali está escrito que eles então, por causa da incredulidade, não puderam entrar na terra prometida. Também o livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 30 ao 31, os irmãos não precisam abrir, diz que as nossas atitudes, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que está no nosso coração, para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Também nos conta a Bíblia que quando Deus, antes de trazer Jesus, ele mandou um profeta, João Batista.
E a gente vê uma curiosidade na história de João Batista, que Deus, embora o povo de Israel fosse o povo de Deus, embora os pais, embora toda aquela, não só a tradição, mas as leis, os princípios que Deus deu para Moisés, que norteava a nação de Israel, eles tornaram aquilo tão pesado e tão fora do propósito de Deus, que Deus precisou guardar um profeta no deserto, sendo alimentado de gafanhoto e mel silvestre, para que não se contaminasse com aquilo que a nação tinha tornado a palavra do Senhor. E o resultado do que eles fizeram, né, embora isso já esteja relatado no Novo Testamento, era a consequência daquilo que por 40 anos Deus fez por eles no deserto e eles não observaram, querendo apenas voltar para trás, querendo apenas permanecer naquilo que o coração deles tinha, que para eles era precioso mais do que Deus. O apóstolo Paulo então nos adverte que nós tomemos conta com a amargura, que nós não deixemos nenhuma raiz de amargura tomar conta do nosso coração. Então, amados, diante dessa palavra que os irmãos podem meditar mais tarde, tá? Que é Hebreus 3, 7 a 19, Efésios capítulo 4, do versículo 30 a 31. Também podemos ler Provérbios do 7 ao 19, Provérbios 6, 18 a 19, Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, que nós vamos entender essa palavra que vem para moldar o nosso coração, para nos alertar, para que nós saímos lá do deserto, nós saímos do Egito. Deus nos trouxe para uma nova vida através de Jesus. E essa nova vida tem que acompanhar os princípios que Jesus traz do amor, da fidelidade, né? De nós não sermos amargurados, de nós respeitarmos os irmãos, porque Jesus morreu por todos. E nós temos então que ter isso bem forte, bem vivo dentro de nós, porque quando esse céu se abrir, nós não vamos ficar para trás se observarmos isso, se nós trouxermos para o nosso coração todos esses princípios. Amém, irmãos? Então é essa palavra que depois os irmãos, tanto os que estão nos ouvindo em casa, quanto os que estão aqui na igreja, possam meditar e conversar com Deus, trazer para Deus tudo aquilo que tu tem guardado no teu coração, que Deus então não se agrada. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos, Pai, que possamos meditar verdadeiramente, Pai, na tua palavra e deixar que ela limpe o nosso coração, que ela limpe a nossa mente, que ela nos levante e nos coloque, Senhor, no caminho que o Senhor tem para nós, o caminho que é Jesus, a verdade, a vida. Ah, Senhor, que possamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, com o coração limpo, com o coração leve, e podermos assim prosseguir na caminhada até o Senhor voltar. Obrigado por tudo, Pai, por tudo que o Senhor faz em cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, como é bom a gente poder nos lembrar da presença de Deus, do cuidado do Senhor e do tanto que Ele está conosco, falando ao nosso coração em todos os momentos. Que esse seja um tempo de entrega a Deus, que esse seja um tempo de abrir o coração ao Senhor, sabendo que o desejo do coração dele é realmente falar conosco, que a gente esteja aberto para esse falar, abertos para esse agir. Nós acreditamos que Deus está aqui e que Deus fala conosco. Aleluia, tão certo como aqui
Paizinho, nós te agradecemos pelo seu amor, nós te agradecemos pela sua presença. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que resgata o nosso coração, o Senhor é aquele que nos leva para mais perto de Ti, que transforma a nossa história, que nos leva a viver realmente de acordo com o propósito que o Senhor teve ao nos criar. Pai, que nós possamos nos entregar a Ti verdadeiramente, de todo o coração, ouvir daquilo que o Senhor tem para nos direcionar, para nos falar. Pai, que nós possamos viver uma vida que lhe agrade, uma vida onde nós podemos viver e caminhar pelo Teu reino. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho. Fala ao nosso coração, nos direciona, vem queimar dentro de nós um amor por Ti, pela Sua palavra e pelo Seu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós, como avisado no último domingo, esse domingo a gente não está tendo, o culto ele não está sendo presencial, apenas online. Então você que deseja ofertar ou dizimar, aqui na descrição do vídeo tem a chave Pix da igreja. Então você pode copiar ali, colar e fazer a oferta e o dízimo. Então hoje a gente está só online. E hoje também, como a gente está só online, não tem como eu perguntar o que eu peguei na semana passada. Quem lembra? Porque o pessoal que está aqui gravando, eu acho meio injusto perguntar para eles. Então, na semana passada, eu já vou falar o que foi, né? Mas eu falei sobre a oração do Pai Nosso e expliquei um pouco sobre, né, esse modelo de oração que Jesus nos deixou. E hoje eu queria falar sobre outro momento da passagem de Jesus aqui na Terra. Como vocês devem ter percebido, esses últimos domingos aí, eu acho que 2 ou 3 meses, a gente tem falado sobre Jesus e situações, milagres e os feitos de Jesus aqui na Terra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler versículo 21 ao 24. Marcos 5, 21 a 24. Mas antes da gente ler, eu queria perguntar se você já passou por alguma situação onde do nada parece que você perdeu o chão, assim. Do nada, tudo virou de cabeça para baixo, tudo saiu do controle. Pode ter sido uma notícia ruim que chegou de repente, ou um problema de saúde, a perda de alguém querido. Mas todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos momentos em que o caos bate à nossa porta. E é exatamente isso que a gente vai encontrar nesse texto. Então, Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 24, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva. E Jesus foi com ele. Agora, ainda no capítulo 5, mas lá no versículo 35, continuando a história. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você está incomodando ao mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem comida à menina. Bom, então nesse texto Jesus havia acabado de retornar do outro lado do mar, da Galileia, e é muito importante a gente lembrar
que para os judeus o mar representava o caos, o desconhecido, o incontrolável. Então tudo que Marcos narra nesse capítulo, do capítulo 3 ao capítulo 6, está ligado ao mar e às margens do mar. E Jesus, ele caminha e ele ensina ali no meio do mar, no meio ao caos, e demonstra a sua autoridade sobre ele. Ele cura, ele liberta, ele ressuscita, mostrando que o caos não tem a palavra final, mas sim ele. E ali no momento em que Jairo vem diante de Jesus, ele está chegando, ele desce, já tem uma multidão reunida, e Jairo aparece, um dos principais da sinagoga, e ele se ajoelha, ele se prostra aos pés de Jesus. Como eu disse, ele é um dos principais da sinagoga. E ele é alguém importante, respeitado, alguém influente. O seu cargo envolvia a administração da sinagoga, envolvia estar ali junto nos cultos, cuidar da ordem da sinagoga e até provavelmente ensinar. No entanto, quando a sua filhinha adoece, nada disso mais importa. E a gente precisa lembrar que Jairo, ele está indo contra todos os colegas de trabalho dele ali, porque estava todo mundo caçando Jesus, todo mundo perseguindo Jesus, tentando encontrar motivo para prender Jesus, e Jairo esquece tudo isso, porque Jesus é a última esperança dele. E o texto mostra que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. E esse gesto de adoração, além de adoração, é um gesto de rendição também. Ele se humilha na presença de Jesus. Ele deixa a sua posição social, ele deixa o seu cargo, ele deixa o seu orgulho religioso e o seu prestígio para correr atrás da única esperança que lhe resta. E quantas vezes nós nos apegamos mais ao que nós temos ou aos títulos que conquistamos, que achamos que conquistamos, e tentamos manter as aparências, e diante da dor tudo isso perde valor, tudo isso se desfaz. E já ele nos ensina que a fé verdadeira é aquela que nos leva a nos render aos pés de Jesus, sem reservas, sem limites. E ele diz no versículo 23, a minha filhinha está à morte, minha filhinha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela será salva e viverá. Mas, e ali naquele momento, com a filha à beira da morte, já ele crê que Jesus pode restaurar. Isso é fé, uma fé que insiste, uma fé que clama, uma fé que ela não se esconde atrás dos títulos, ou do cargo, ou da riqueza que ele tinha. E ele falava, quando chegaram alguns, Jesus estava falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha já morreu, por que você ainda está incomodando o mestre? E ali eu imagino que naquele momento o coração de Jairo, ele se despedaçou ao ouvir aquilo ali. Ele estava ali com a esperança dele, e de repente ele correu para chegar até Jesus, e quando ele chega, as pessoas vêm de encontro a ele e diz que a filha dele já morreu. Ele estava ali andando do lado de Jesus, cheio de esperança. Mas Jesus, ele ignora aquelas pessoas e vira para Jairo e fala, não temas, crê somente. E é como se Jesus dissesse para ele, Jairo, calma, continua andando comigo. Continua acreditando, porque eu não mudei. Eu ainda sou a esperança para a tua filha. Eu ainda sou a salvação para o seu problema. A morte não me assusta. O caos não pode me deter. E talvez a gente, caminhando com Jesus, até esperando uma resposta, e às vezes recebe uma notícia ruim. Ah, não, mas eu estou caminhando com Jesus, eu estou fazendo o que Jesus me mandou, e mesmo assim as coisas estão dando errado. Mas lembra que Jesus, ele não se surpreende pelo caos, porque ele já está no controle. Ele está no caminho, e a gente só precisa caminhar com ele. Porque o que ele diz para mim e para você hoje é, não temas, crê somente. Então, eles chegam na casa,
e de repente tá aquele choro, aquela dor, aquela confusão, tá todo mundo chorando, tá todo mundo falando que ela morreu, e daí Jesus olha para eles e fala: a criança não está morta, mas dorme. E imagina, vocês já devem ter ouvido a expressão, a festa virou um enterro. Nesse caso, o enterro virou show de stand-up, show de comédia. Porque estava todo mundo chorando, Jesus fala isso e o pessoal começa a dar risada. Achar que Jesus é louco. Por quê? Porque o caos deixa a gente cínico. Faz a gente perder a esperança. Nos convence que já é tarde demais, que já foi o fim. E Jesus, ele tira todo mundo dali. Ele sobe até onde a criança está, junto com os pais dela e os discípulos que estavam junto. E num gesto, ele toma ela pela mão. E aí a gente tem um momento muito incrível. Porque se você pegar uns versículos no meio ali, lembra que quando a gente foi ler o texto, a gente pulou um bloco de versículos? Aquele versículo é a cura da mulher do fluxo de sangue. E a mulher do fluxo de sangue é uma mulher impura que toca em Jesus e se torna pura. E aqui, novamente, a gente tem um gesto que tornaria Jesus impuro. Por quê? Porque Jesus, ele toca num morto, ele toca num cadáver. E isso, para o judeu, aos olhos da cultura judaica, é algo completamente impuro. Porque você tocar num cadáver te contamina, é contaminador. Está lá em Números 19:11. E ele toca, ele pega ela pela mão. E eu vejo assim que isso é um dos grandes... Já explico isso, já volto aí, mas vamos seguir aqui. Ele pega ela pela mão e ele diz: Talita cumi, menina, eu te mando, eu te digo, levanta-te. E ela se levanta. Então Jesus, ele rompe essas barreiras culturais. Ele toca naquilo que é impuro, ele enfrenta a morte de frente, ele traz vida aonde havia luto. E é esse Jesus em quem eu e você cremos. É esse Deus que caminha conosco, que enfrenta o caos, que nos toma pela mão e que fala com autoridade, que devolve vida onde havia apenas silêncio e luto. E o que eu ia falar antes é porque lembra que Jesus, quando ele chega e fala: menina não está morta, ela apenas dorme. E depois ele ainda pede para ninguém contar o que aconteceu ali. Por quê? Quem aí, vou aproveitar do pessoal que está aqui e ver, quem aí acha que entende o porquê? Por que ele fala que não pode contar e por que ele diz que a menina estava dormindo? Tem pouca gente aqui, gente. Vocês têm que responder. Porque até ali não existia ressurreição. Sim, para o judeu a ressurreição é algo apenas espiritual, é uma ressurreição no último dia do Senhor. Mas é justamente porque os fariseus, os religiosos, estavam buscando motivos para matar Jesus, e ainda não era o momento da morte de Jesus, ele ainda precisava fazer algumas coisas. Então ele fala: pessoal, calma aí, não conta ainda não, porque não está na hora ainda, não é o momento. Por quê? Porque nesse momento o ministério de Jesus já era público, ele já era o Messias. Ele já dizia que ele era o Messias, mas assim ele pede para não contar. Justamente por causa disso, porque qual é a outra vez que Jesus ressuscita alguém? Lázaro, no caso, que a gente falou umas semanas atrás, e essa é o último ato de Jesus definitivo antes dele ser realmente entregue ali, antes dos religiosos realmente entregarem ele. Então, mas a gente vê ali que naquele momento aquela menina ela acorda, ela é restaurada. E a partir do exemplo de Jairo, a gente pode aprender a realmente se render e a confiar. A gente não precisa esperar o caos chegar para a gente se ajoelhar na presença de Deus. A gente não precisa esperar a morte bater na porta para a gente correr para o colo de Deus. Mas a gente pode se render todo dia
rendição é uma escolha diária. Porque o orgulho, ele não salva, mas a fé sim. E Jesus, ele é o exemplo de várias coisas, mas aqui nesse texto, ele é o exemplo de caminhar com coragem e compaixão mesmo em meio ao caos. Jesus, ele não foge do choro, do sofrimento ou da dor, mas ele entra na casa marcada pela perda e transforma tudo aquilo ali. E é isso que ele quer fazer comigo e com você, e é isso que ele quer fazer através das nossas vidas. Quantos de nós hoje estamos cercados de más notícias? A gente liga a TV, a gente tem má notícia, a gente sai, vai falar um oi pro vizinho, tem má notícia. Aonde a gente vai, tem má notícia. Quantos de nós enfrentam situações que parecem que não tem saída? Mas o mesmo Jesus que caminhou com Jairo, o mesmo Jesus que diz calma, não tema, confia, é o Jesus que está aqui com a gente hoje. E ele diz, não tema, crê somente. Confia, continua, caminha comigo. Ele ainda estende a mão e ele transforma o impuro no puro. Ele transforma a morte em vida. E ele fala com autoridade. Ele levanta os mortos até hoje. E às vezes a gente duvida disso no nosso dia a dia. A gente duvida disso quando a gente está indo comprar alguma coisa. A gente duvida disso quando a gente está assistindo TV e aparece alguma notícia. A gente duvida disso quando alguém manda uma mensagem no celular. Quando alguma coisa sai diferente do que a gente tinha imaginado. Mas Jesus ainda é o mesmo. E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Que você possa se colocar em oração nesse momento. Realmente se rendendo diante de Deus. A rendição era uma escolha para ser feita todos os dias. A gente não precisa esperar o caos para se ajoelhar, mas mesmo em meio ao caos, a gente precisa saber que a gente pode caminhar com Deus, a gente pode caminhar com Jesus e que Ele está com as mãos estendidas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor não se amedronta com o caos. Obrigado, Pai, porque o Senhor caminha conosco, mesmo em meio às más notícias, em meio às dores, em meio às perdas, até as mais difíceis. Nos ensina a ter a fé de Jairo, uma fé que se humilha, que insiste, que confia. E que a sua presença seja real nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos corações. Pai, que onde há morte, o Senhor encha de vida. Que onde há desespero, o Senhor possa plantar esperança. E que nós sejamos, Pai, assim como Cristo, sensíveis à dor, corajosos diante do caos e prontos, Pai, para levantar os que estão caídos. Prontos, Pai, para ajudar, Pai. Prontos para virar para o nosso irmão e falar, não temas, crê somente. Pai, em Teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Lembrando que essa semana nós não vamos ter as programações, não vamos ter célula nem reunião de oração, mas no próximo domingo a gente já volta com a escola bíblica às 18 e o culto presencial na nossa igreja, no nosso templo, às 19h30. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação e a companhia do Espírito Santo seja derramada sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima semana, a gente se vê no próximo domingo.